Olá a todos, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das passagens mais impressionantes e simbólicas da Bíblia, a noite em que Jesus caminhou sobre as águas. Esta não é apenas uma história sobre um milagre, mas uma lição profunda sobre fé, medo e a presença de Deus nas nossas tempestades pessoais. Então prepare o seu coração, porque esta jornada promete ser transformadora. A noite caía sobre o mar da Galileia. Os discípulos de Jesus, seguindo suas instruções, entraram num barco para atravessar para a outra margem. O dia tinha sido longo e intenso. Eles haviam testemunhado a multiplicação dos pães e dos peixes, um milagre que alimentou uma multidão de 5.000 pessoas. Estavam exaustos, mas obedientes. Jesus, por sua vez, subiu a um monte para orar sozinho, buscando um momento de comunhão com o Pai. Enquanto os discípulos remavam, o cenário começou a mudar drasticamente. O céu, antes estrelado, foi encoberto por nuvens escuras. Um vento forte começou a soprar, agitando as águas do mar. As ondas, que antes eram gentis, tornaram-se violentas, batendo com fúria contra a pequena embarcação. O barco, que parecia seguro na margem, agora era um brinquedo nas mãos de uma tempestade implacável. Imaginem-se naquela situação. Estão no meio de um grande lago, na escuridão da noite, longe da terra firme. O vento uiva, a chuva talvez começasse a cair, e as ondas ameaçam engolir o barco a qualquer momento. Estes homens eram pescadores experientes, conheciam bem aquele março, mas desta vez a tempestade era diferente, era mais forte, mais assustadora. O medo, um sentimento tão humano, começou a tomar conta dos seus corações. Eles remavam com toda a força, lutando contra os elementos, mas parecia uma batalha perdida. Sentiam-se pequenos, vulneráveis, completamente à mercê da natureza. É interessante notar como as tempestades chegam, muitas vezes, quando estamos a seguir o caminho que Jesus nos indicou. Eles não estavam a desobedecer, pelo contrário, estavam exatamente onde Jesus lhes disse para estarem. Isso ensina-nos algo importante. Estar no centro da vontade de Deus não nos isenta das tempestades da vida, problemas financeiros, doenças, conflitos familiares. Essas tempestades podem surgir mesmo quando estamos a fazer tudo certo. No auge do desespero, por volta da 4ª vigília da noite, entre as 3 e as 6 da manhã, eles viram algo que desafiava toda a lógica. Uma figura humana aproximava-se, caminhando sobre as águas turbulentas, como se estivesse a passear num campo tranquilo. Na escuridão, distorcida pela chuva e pelo medo, a primeira reação deles foi de pânico absoluto. "É um fantasma!" gritaram uns para os outros. O terror que sentiam da tempestade foi substituído por um terror sobrenatural. Que poderia ser aquilo? Mas então, em meio ao caos e aos gritos, uma voz familiar cortou o barulho do vento e das ondas. Uma voz calma, firme e cheia de autoridade. "Coragem, sou eu. Não tenham medo." Era Jesus, aquele que eles pensavam ter ficado para trás. No monte, estava ali, no meio da tempestade, a caminhar sobre o problema que tanto os apavorava. A presença de Jesus mudou tudo. O medo não desapareceu por magia, mas agora tinha um contraponto. A fonte da paz estava ali, bem na frente deles. Pensem no alívio que eles devem ter sentido. O seu mestre, aquele que tinha poder sobre a natureza, estava com eles. Neste momento, um dos discípulos, o impetuoso e apaixonado Pedro, fez algo extraordinário. Enquanto os outros ainda processavam o que estavam a ver, Pedro fixou os olhos em Jesus e disse: "Senhor, se és tu,
manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Que pedido audacioso! Pedro não se contentou em ver o milagre. Ele queria participar nele. Ele queria experimentar o poder de Jesus na sua própria pele. A resposta de Jesus foi simples, mas poderosa. Venha. Uma única palavra. Um convite para sair da zona de conforto, para deixar a segurança relativa do barco e pisar no impossível. E Pedro, movido por uma fé momentânea e gigante, obedeceu. Ele colocou um pé fora do barco, depois o outro, e por alguns instantes, o impossível aconteceu. Pedro caminhou sobre as águas. Imaginem essa cena. Com os olhos fixos em Jesus, Pedro estava a desafiar as leis da física. O seu foco no mestre Daveli. A capacidade de fazer o que só Jesus podia fazer. Por um breve momento, ele partilhou do poder divino. Esta é uma imagem poderosa da vida de fé. Enquanto mantemos os nossos olhos em Cristo, somos capazes de superar obstáculos que parecem intransponíveis. Mas a história não acaba aqui. A Bíblia diz que, de repente, Pedro reparou na força do vento. Ele desviou o olhar de Jesus e olhou para as ondas gigantes que o cercavam. E no momento em que ele mudou o seu foco, o medo voltou com força total. A realidade da tempestade pareceu mais forte do que a realidade da presença de Cristo. E quando o medo entrou, a fé vacilou. Pedro começou a afundar. Quantas vezes isso acontece conosco? Começamos um projeto, um novo caminho na vida, com os olhos fixos em Deus, cheios de fé. Mas então olhamos para as dificuldades, para as críticas, para os problemas financeiros, para o relatório médico. Tiramos os olhos de Jesus e focamos na tempestade. E é aí que começamos a afundar. No seu desespero, afundando nas águas geladas, Pedro fez a oração mais curta e eficaz da Bíblia. Senhor, salva-me. Ele não tentou nadar, não tentou culpar ninguém. Ele simplesmente clamou por socorro, a única pessoa que poderia salvá-lo. A resposta de Jesus foi imediata. Ele não disse, eu avisei-te, ou por que é que duvidaste? Não. A Bíblia diz que Jesus estendeu imediatamente a mão e o segurou. A graça de Jesus é mais rápida do que o nosso fracasso. Ele agarrou Pedro e só então, com Pedro seguro na sua mão, diz-lhe com ternura: homem de pouca fé, por que duvidaste? Não foi uma repreensão dura, mas um questionamento amoroso. Pedro, estavas a ir tão bem, por que deixaste a dúvida entrar? Quando Jesus e Pedro subiram no barco, algo maravilhoso aconteceu. O vento cessou completamente. O mar, que antes estava furioso, tornou-se um espelho tranquilo. A tempestade acabou no instante em que Jesus entrou no barco. Os outros discípulos, que tinham assistido a tudo isto, ficaram maravilhados. Caíram de joelhos e adoraram-no, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Eles tinham visto muitos milagres, mas este, de alguma forma, tocou-os de uma maneira mais profunda. Eles não viram apenas o poder de Jesus sobre a natureza, mas também o seu poder sobre o medo e a dúvida. Esta história que reunimos hoje, assim como outras que já exploramos, como a de Jesus menino no templo ou o Sermão da Montanha, ensina-nos lições vitais para a nossa caminhada. Primeiro, a presença de Jesus não nos livra das tempestades, mas dá-nos a força e a paz para as atravessar. Segundo, o medo é real, mas não precisa de ter a última palavra. O convite de Jesus é sempre coragem. Sou eu. Terceiro, a nossa fé pode vacilar. Podemos tirar os olhos de Jesus e começar a afundar. Mas mesmo nos nossos momentos de maior dúvida e fracasso, a sua mão está sempre estendida para nos salvar. Tudo
o que precisamos de fazer é clamar: Senhor, salva-me. A grande lição daquela noite no mar da Galileia é que, mesmo nas águas mais turbulentas da nossa vida, a confiança em Jesus conduz-nos à esperança e à paz. Ele é o mestre da tempestade. E quando o convidamos para entrar no nosso barco, no nosso coração, ele acalma os ventos e as ondas que nos assustam. Espero que esta reflexão tenha tocado o seu coração. Se você está a passar por uma tempestade neste momento, lembre-se desta história. Mantenha os seus olhos em Jesus e, se sentir que está a afundar, não hesite em clamar por Ele. A sua mão está estendida para si. Muito obrigado por me acompanharem nesta jornada. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar com alguém que precise de ouvir esta mensagem e subscrever o canal para mais conteúdos como este. Deixe nos comentários o que esta história significa para si. Vemo-nos no próximo vídeo. Fiquem com Deus.